Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você fica muito bem informado com as notícias do Brasil e do mundo. E a gente começa falando de saúde. Aumentou o número de casos de Covid-19 e mortes em 2025. De acordo com o painel Coronavírus do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 100 mil casos e 500 mortes pela doença. Até 15 de fevereiro, o país somou 108 mil casos e 511 mortes. O mês de janeiro teve o maior número de casos dos últimos 10 meses, com 57.700 notificações nas 3 primeiras semanas do ano. O número representa um aumento de 151% nos diagnósticos da doença em comparação com as 3 últimas semanas de dezembro, quando foram registradas 23 mil infecções. A Covid-19 é uma das principais causas de síndromes respiratórias agudas graves. Segundo o relatório da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a doença representa 48% das notificações, principalmente entre idosos, e 87% das mortes. Nas últimas semanas, os casos foram mais prevalentes nas regiões Norte e Centro-Oeste. Os estados com maior taxa de incidência foram Mato Grosso, Ceará, Roraima, Distrito Federal e Minas Gerais. Apesar do aumento, o governo já vê início de desaceleração ou queda no Amazonas, Pará e Maranhão. Mas, apesar do aumento dos casos de Covid, especialistas ainda não preveem uma onda intensa da doença e consideram o cenário dentro do esperado, considerando fatores como novas variantes, sazonalidade incerta do vírus e baixa cobertura vacinal. O alerta é principalmente para pessoas no grupo de risco ou que convivem com elas. O corona e outros vírus têm caráter cíclico. Com isso, é esperado um aumento de casos em alguns períodos do ano, principalmente após o surgimento de uma nova variante. Atualmente, a vacina contra a Covid-19 é indicada para grupos específicos, incluem pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas. Pessoas com imunidade comprometida também devem se vacinar. E olha só, o Brasil criou mais de 137 mil postos formais de trabalho em janeiro de 2025. E a área que gerou o maior número de vagas foi o de indústria geral. Acompanhe. O Brasil criou 137.303 postos formais de trabalho em janeiro deste ano. O dado consta no novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. O saldo de empregos seletistas decorre de 2.271.611 admissões e de 2.134.308 desligamentos. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o total de seletistas ativos no país, em janeiro, era de 47.341.293 vínculos, resultado que representa variação positiva de 0,29% na comparação com o registrado em dezembro. No acumulado de 12 meses, o saldo também é positivo, em 1.650.785 empregos seletistas. Ainda de acordo com os dados do CAGED, 4 dos 5 grandes grupos de atividades apresentaram saldo positivo de empregos seletistas em janeiro. O segmento que gerou o maior número de vagas foi o de indústria geral. E agora vamos às notícias internacionais. O Hamas entregou na madrugada de hoje os corpos de 4 reféns de Israel, que libertou quase 600 presos palestinos. Esta foi a última troca da primeira fase da trégua em Gaza. O Hamas entregou os corpos de mais 4 reféns a Israel na madrugada desta quinta-feira. O Fórum de Famílias confirmou as identidades deles como sendo Tissash Idan, Ohad Yahalom, Shlomo Mansur e Itzhak El-Garat. Em um comunicado, o movimento islamista anunciou a libertação de centenas de detentos que foram recebidos por milhares de pessoas na Cisjordânia e em Gaza. No sábado, o governo de Israel bloqueou a libertação dos mais de 600 palestinos, em protesto contra as cerimônias humilhantes organizadas pelo Hamas em cada troca de reféns, criticadas também pela ONU e a Cruz Vermelha. Esta é a última troca de reféns israelenses por presos palestinos, prevista dentro do acordo de trégua mediado por Catar, Egito e Estados Unidos, que entrou em vigor em 19 de janeiro. Em 6 semanas,
25 reféns e 8 cadáveres foram devolvidos a Israel, que libertou em troca quase 1.900 palestinos, presos em suas instalações. A primeira fase deste cessar-fogo termina no sábado e ainda não foram negociados os termos da segunda etapa, que deverá levar ao fim da guerra e concluir a libertação dos cerca de 60 reféns que permanecem em Gaza. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 14 horas eu volto para te manter bem informado. Até mais. Mil 611 admissões.